comporão a mesa diretora da cerimônia de abertura, nós convidamos o anfitrião desta manhã, o diretor de ensino da ESMESC, juiz Reni Batista Neto. O doutor Reni está representando o diretor-geral da ESMESC e o juiz de direito de segundo grau, Maurício Cavalazzi Póvoas. Convidamos também as demais autoridades. O palestrante, desembargador José Igreja Matos, presidente do Tribunal da Relação. O desembargador Igreja, presidente do Tribunal da Relação do Porto, Portugal. Convidamos o segundo vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, o desembargador Salim Chaed dos Santos, representando a presidente da MC. Aqui, faz favor. O diretor executivo da Academia Judicial, desembargador Luiz Felipe Schuch. O corregedor-geral do Foro Extrajudicial, desembargador Arthur Geniquim Filho, por favor. E a doutora Débora Guns Lazares Pinto, representando a OAB Santa Catarina. Podem sentar-se, por favor. Passamos a palavra ao doutor Reni para a saudação inicial. Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula magna, realizada aqui no segundo semestre letivo da ESMESC, da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina. Eu gostaria de iniciar cumprimentando aqui o desembargador Salim Chaed dos Santos, segundo vice-presidente da nossa Associação dos Magistrados Catarinenses, que nesse ato representa a juíza Janiara Corbetta, nossa presidente da associação. Cumprimento também o desembargador Luiz Felipe Schuch, diretor-geral da Academia Judicial, o desembargador Arthur Geniquim Filho, que é o corregedor-geral do Foro Extrajudicial. Cumprimento também a doutora Débora Lazares, né, que está aqui nesse ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santa Catarina. Um cumprimento todo caloroso ao nosso palestrante, o desembargador José Igreja Matos, presidente do Tribunal da Relação do Porto, Portugal. Posso dizer que hoje estamos aqui na ESMESC em família, com toda certeza. Estamos com a Associação dos Magistrados, estamos com a Academia Judicial, estamos com a OAB aqui conosco e estamos aqui também com um representante da Justiça de Portugal. Cumprimento também a doutora Luciana Narras, que é vice-diretora da Escola da Advocacia, que nos honra com a presença. E reforço aqui que estamos em família, olha só. Cumprimento a professora Cristiana Heloísa Kalp, que é a coordenadora do curso de Direito da Unicesусc. Cumprimento também o professor Bruno Regis Bandeira Ferreira Macedo, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Estácio São José. Um cumprimento todo especial ao professor Roberto Epifânio Tomás, coordenador do curso de Direito da Univale de Itajaí, um parceiro também nos eventos acadêmicos. Um cumprimento especial ao professor Márcio Ricardo Staff, também meu professor, também sempre um parceiro importante nos eventos acadêmicos que realizamos aqui. Gostaria de cumprimentar também os professores da ESMESC que se fazem presentes e nos honram com a presença, a professora Patrícia Fontanella e o professor Rafael Espino, que se fazem presentes. Muito obrigado. Os alunos da ESMESC que estão aqui presencialmente, né, os alunos, os residentes jurídicos da ESMESC que estão aqui também presencialmente, os ex-alunos da ESMESC que nos brindam com a presença. Informo o professor desembargador José que nós contamos com 160 inscrições, né, para participar do evento, e no módulo virtual nós enviamos o link para 280 alunos. Então, estamos sendo acompanhados virtualmente por alunos do ensino à distância aqui da ESMESC, relacionado com dois cursos, o curso de conteúdos jurídicos e o curso de práticas jurídicas.
Então, temos um número elevado também de alunos que nos brindam com a participação virtual. Cumprimento também os acadêmicos da Estácio de Sá, da Estácio, né, da UFSC, da Uniaselv, da Unicesusc, da Unisul e da Univale. E, dentre os acadêmicos, um reconhecimento aqui aos acadêmicos aqui da Univale, que vieram com o professor Roberto, com o professor Márcio, lá de Itajaí, hoje pela manhã. E, né, a gente sabe como o trânsito não está fácil para chegar aqui. Então, um agradecimento especial e caloroso, um reconhecimento expresso aqui dessa parceria. Sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje, rapidamente, temos a grande honra de poder ouvir o ilustre palestrante dessa aula magna, o desembargador José Igreja Matos, que, segundo o presidente do nosso tribunal, o desembargador Francisco, o desembargador Schuch, nos confidenciou que o professor desembargador aqui já palestrou em mais de 50 países. Então, estamos diante realmente de uma figura preparada para essa aula magna. E eu posso atestar isso, porque eu participei da palestra que o professor desembargador proferiu no auditório da UFSC segunda-feira e eu saí impressionadíssimo. Então, eu tenho certeza que todos aqui serão enriquecidos e sairão enriquecidos depois da fala aqui do nosso ilustre palestrante. E sem demora, eu devolvo a palavra, então, aqui ao cerimonial, agradecendo mais uma vez, penhoradamente, a todos que estão aqui prestigiando este evento. Muito obrigado. Obrigada, doutor Reni. E nós passamos a palavra ao diretor executivo da Academia Judicial do Poder Judiciário, desembargador Luiz Felipe Schuch. Meu bom dia a todas e a todos. Como estamos em família, vou também seguir aquilo que o CNJ nos propõe e vou simplificar essa parte dos cumprimentos. E vou apenas reiterar os meus cumprimentos a todos que compõem essa nossa mesa de trabalhos, em especial ao colega magistrado, né, igreja que vem de longe para nos trazer luzes, né, de outro lado do mundo, uma visão do outro lado do mundo sobre o direito, que para nós importa muito. E em nome de todas as mulheres juristas, alunas que estão aqui, eu quero saudá-las em nome da doutora Débora, que nos acompanha. E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, representando a Academia Judicial. Por quê? Porque a academia, enquanto escola de governo e de formação de juízes e servidores, tem uma parceria muito longa com a Escola da Magistratura. É uma parceria de sucesso que se dá há mais de década. E, dentro desse conceito de parceria, nós, nos auxiliando mutuamente, nós conseguimos potencializar a capacidade das duas escolas, né, de promoverem eventos de qualidade voltados para a formação, não só dos magistrados servidores, mas também de todos aqueles alunos que, principalmente aqueles que têm no seu ideal, né, um dia alcançar, seja a magistratura, seja o Ministério Público ou a própria advocacia. Então, quando nós temos a oportunidade, essas duas escolas em conjunto, de darmos essa possibilidade de vocês ampliarem os seus conhecimentos, nós temos certeza que estamos no caminho certo, porque nós precisamos cada vez mais de bons profissionais, de profissionais qualificados. O desafio do direito contemporâneo, na sua amplitude, profundidade, vamos dizer, gravidade, em função de todo um momento turbulento, social, econômico, e isso não é privilégio do Brasil, se dá no mundo inteiro. Então, nós termos profissionais cada vez mais qualificados é fundamental para que nós tenhamos sociedades equilibradas, não é? Nós temos uma sociedade de consumo, uma sociedade em que os valores atualmente não estão, vamos dizer assim, sendo cuidados como deveriam, desde a formação dos pequenos até os mais velhos. Estamos aí sendo inundados por imagens, vídeos, notícias, enfim, uma quantidade de informação enorme que acaba, muitas vezes, de certa maneira, desarrumando, né, a cabeça das pessoas, o espírito das pessoas,
e isso traz como consequência também um desarranjo na formação técnica e profissional das pessoas. Então, essas escolas têm por objetivo colocar as coisas nos seus devidos lugares, de alguma maneira tentar estimular todos vocês para que nós possamos trilhar o caminho certo, o caminho correto, o caminho ético e o caminho que nos leve para uma sociedade melhor. Então, encerrando, é muito prazeroso estar aqui hoje de manhã, e para mim ainda em especial um pouco mais, porque como eu estava em Brasília levando os juízes substitutos para a Infam na segunda-feira, eu estive no bastidor da organização do evento de segunda-feira, mas não tive a oportunidade de ouvir o professor Igreja. Então hoje eu vou ter a grande chance de me redimir daquela ausência e estar aqui hoje para ouvi-lo nessa oportunidade. Nós da academia estamos sempre à disposição, nós do tribunal estamos sempre à disposição. Doutor Reni, muito obrigado pelo convite de todos e espero que tenhamos uma boa manhã. Muito obrigado, desejo sucesso a todos. Obrigada, desembargador Schuch. Eu convido o desembargador José Igreja Matos a permanecer na mesa. As demais autoridades ocupem seus lugares junto à plateia, por favor. Obrigada. Senhoras e senhores, eu passo a leitura do currículo resumido do palestrante. José Igreja Matos, juiz de direito desde 1990, mestre em direito judiciário em 2009, presidente do Tribunal da Relação do Porto, Portugal, vice-presidente do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, membro do Conselho Consultivo da Rede Global de Integridade Judicial das Nações Unidas, investigador associado do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, autor e coautor de mais de uma dezena de livros e diversos artigos jurídicos, especialmente nas áreas do direito processual civil, organização e gestão de tribunais, ética e integridade judicial e direitos humanos. Atuou como presidente honorário da União Internacional de Magistrados e como presidente da Associação Europeia de Juízes. Esta aula magna terá como tema a crise do Estado de Direito na Europa e no mundo. Com a palavra, o excelentíssimo desembargador José Igreja Matos. Ora, muito bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui convosco, uma honra. Queria saudar, na qualidade de anfitrião, o doutor Reni Neto, saudar todos os professores, ilustres colegas, desembargadores que estão aqui. A minha memória já não me permite reproduzir os vossos nomes um por um, como gostaria, mas é de facto um privilégio, uma honra estar convosco. E queria, sobretudo, agradecer a amabilidade, enfim, até a amizade, o conceito de família que foi aqui sublinhado, que tenho sentido ao longo destes dias de permanência em Florianópolis e aqui no estado de Santa Catarina. É a primeira vez que estou neste estado e, de facto, como disse na segunda-feira, tenho a melhor das impressões, quer quanto ao vosso judiciário, a segurança com que se passeia nas ruas, que é algo que felizmente vocês têm e que devem preservar, mas sobretudo o calor e o afeto humano daqueles com quem tenho tido a oportunidade de conviver. Muito obrigado pelo convite, de facto é uma honra enorme estar aqui e é um privilégio poder conversar, sobretudo com os mais jovens, que estão mais recuados aqui na plateia. A plateia mais jovem é sempre aquela que me motiva mais, é aquela que de facto deve nos entusiasmar. Aqueles mais veteranos que já têm alguma experiência e que de alguma forma querem partilhar um pouco dela e aprender convosco mutuamente. Eu quando pensei nesta palestra e como de alguma maneira seduzi-los, cativá-los para aquilo que tenho para partilhar convosco, pensei desde logo numa perspectiva, não utilizar slides, ter uma conversa olhos nos olhos, falar convosco sem qualquer tipo de tecnologia
ou sedução da inteligência artificial. Temos apenas um pequeno vídeo no final, na expectativa de vos manter atentos até à chegada do vídeo. E depois lembrei-me de 2 nomes que parecem paradoxais e que parece que não têm nada a ver um com o outro, mas como depois vão perceber, de alguma maneira foram os meus mentores para as palavras que quero partilhar convosco. Um chama-se Aristóteles, da Antiguidade Grega, e o outro, bem mais recente, chama-se Nelson Mandela. Então, o que é que o Aristóteles e o Nelson Mandela têm a ver com uma palestra sobre o Estado de Direito na Europa e no mundo? Bom, desde logo a questão da retórica, porque mais importante daquilo que vos vou dizer será a capacidade de comunicar convosco. E o Aristóteles dizia que na arte da retórica existem essencialmente 3 formas de chegar à plateia, de chegar ao auditório. O ethos, o pathos e o logos. Basicamente, nós, juristas, quando argumentamos perante o tribunal ou quando tentamos convencer oralmente ou por escrito da justeza das nossas decisões, utilizando o convencimento e a persuasão, utilizamos uma destas 3 artes da retórica. O pathos tem a ver com as emoções, tentar cativar o auditório através da emoção, através do sentimento. Está muito associado às obras românticas, às obras literárias. Depois temos o logos. O logos vive da lógica. Aliás, a palavra lógica deriva essencialmente desta palavra. E significa a racionalidade, o argumento racional, a exposição dos factos. Este facto e aquele facto conduzem a esta conclusão. Digamos que este logos é aquele que nós mais utilizamos nas nossas decisões judiciais, é a nossa arte da retórica por excelência. E finalmente temos o ethos. O que é isso do ethos? O ethos, de que deriva a palavra ética, tem a ver com a credibilidade do narrador. Tem a ver com a própria figura da pessoa que está a comunicar convosco. E eu, dentro destes 3 instrumentos da retórica, vou utilizar o ethos. Ou seja, vou falar eu, em termos pessoais, com a minha imensa subjetividade, procurando transmitir aquilo que foram as minhas experiências ao longo de quase 30 anos de atividade internacional, sobretudo como presidente de um conjunto de instituições associativas na Europa e no mundo. Ou seja, haverá um pouco, como perceberão, de pathos, de emoção, porque estamos a falar de experiências vividas, experiências minhas, das quais eu fui protagonista. Haverá certamente logos, haverá lógica, haverá racionalidade, falarei de factos, porque nós somos juristas e trabalhamos com factos, mas haverá sobretudo a tal dimensão do ethos, a tal dimensão pessoal, subjetiva, de quem está a partilhar aquilo que viveu diretamente, de forma direta. Nelson Mandela. O que é que terá a ver com este ethos? Bom, o Nelson Mandela é talvez a figura que eu mais admiro desde a minha adolescência. Tenho por ele uma admiração enorme, quer pelo aquilo que passou, enquanto esteve 26 anos em Robben Island, na prisão, quer sobretudo por aquilo que fez quando saiu da prisão. Essa mensagem de paz, de concórdia, sem desejo de vingança, procurando juntar a grande nação sul-africana, e tantos motivos ele teria para ter procedido de outra forma, para ter partido para uma procura de ajuste de contas com a história. Não o fez, procurou integrar as diferentes comunidades, procurou, acima de tudo, enfim, que a paz e a concórdia entre aquelas diferentes etnias pudesse acontecer. O Nelson Mandela teve 26 anos na prisão de Robben Island, na África do Sul. Há 2 anos atrás, no contexto de uma conferência, eu estive na África do Sul e, claro, não podia deixar de ficar mais um dia ou 2 para poder visitar a prisão de Robben Island. É uma prisão a que se chega de barco, é uma ilha. As condições climatéricas são absolutamente inclementes, terríveis.
É quase inimaginável para nós pensar que aquele homem esteve ali durante todos aqueles anos. E eu, falando com as pessoas que estavam no estabelecimento prisional, pude perceber um pouco do segredo, como sobreviver naquelas circunstâncias. E em África existe uma velha tradição que é a do storytelling, contar histórias. Era frequente, aqueles presos, chegaram a ser 600 presos políticos, eram somente presos políticos naquela ilha, era relativamente frequente aqueles presos juntarem-se em pequenos grupos e ocuparem as suas horas, enfim, mais tardias enfim, de lazer, entre aspas, perante aquela circunstância, a contar histórias uns aos outros. A arte de tradição oral de contar histórias. A minha avó nasceu, o percurso dela, o meu avô, a minha família, a minha ancestralidade. E através dessas histórias conseguir encontrar uma empatia, um contacto humano, algo que fizesse esquecer a crueza, a crueldade daquele sítio, o inóspito das condições em que viviam. Através da compaixão, do storytelling, eles sobreviveram. Pelo menos o Nelson Mandela, que era um dos principais arautos dessa técnica de tentar gerir a infelicidade, conseguiu manter-se um homem bondoso e um homem que era capaz de acreditar no outro ser humano. Storytelling. Então, através do ethos, através daquilo que é a minha experiência pessoal, eu queria convidar-vos para uma viagem. Viagem comigo, e essa viagem será através de 3 histórias. São 3 histórias que, a meu ver, e adiante explicarei melhor, definem aquilo que é a crise do Estado de Direito na Europa e no mundo. Estas 3 histórias passaram-se comigo, aconteceram comigo, em circunstâncias únicas. E eu, enquanto as vivia, sempre pensei que um dia gostaria de ter a oportunidade de as poder contar. Sobretudo contar aos mais jovens, às gerações mais jovens, para que percebam que a história é sempre uma sucessão de repetições e existe sempre a possibilidade de vivermos as mesmas histórias, ao menos que alguém já nos tenha contado. A primeira história passou-se num país árabe. Eu tinha sido convidado, juntamente com um professor egípcio e um advogado inglês, para, durante 3 dias, darmos uma pequena formação sobre direitos humanos. A ideia era, de alguma forma, sensibilizar aquele país árabe que estava um pouco a abrir-se ao mundo e a procurar, através de instrumentos diplomáticos, mostrar a sua abertura à nossa forma de ver a cultura e a forma de vivermos a nossa civilização. E então convidaram algumas personagens do mundo ocidental para estarem lá com eles. Era um contexto das Nações Unidas. Lá está, os tais 50 países de que falavam há pouco, este é um dos 50 que tive a oportunidade de trabalhar. Mal chegámos, apercebemos logo de uma realidade que era absolutamente inequívoca. As questões de género. Homens de um lado, mulheres do outro, os homens à frente, as mulheres lá atrás, um pouco recuadas. Os homens tomavam notas e lideravam a plateia. O contacto com as mulheres era sempre distante, um pouco a medo. A tradição não permite o aperto de mão, não permite esse tipo de contactos físicos. E havia claramente um sentimento opressor em relação àquilo que é o tratamento da mulher. Aos nossos olhos ocidentais, obviamente. O curso decorreu, a sensação que dava era que estávamos perante a cultura da aparência. Aparentemente, queria-se gerar a ideia de que havia uma preocupação com os direitos humanos. Essa preocupação era efetivamente inexistente. O edifício era magnífico, era um Instituto de Direitos Humanos que tinha sido inaugurado no mês anterior, um edifício com 4 ou 5 pisos, lindíssimo, enfim, com toda a riqueza árabe, mas depois o concreto das coisas, a falar com as pessoas, a tentar comunicar com as pessoas, apercebíamos que os direitos humanos ainda eram uma miragem
lá bem no fundo de uma sociedade ainda extremamente fechada. Último dia, café da manhã, pequeno almoço, como nós dizemos. O meu colega inglês insistia com o empregado que queria uma chave de fendas. Chave de fendas também é a expressão que usam aqui no Brasil, né? Chave de fendas. Bom, o empregado dizia, isto é um hotel, já não me lembro, 4, 5 estrelas, qualquer problema nós resolvemos, não precisamos, diga-me o que é, tem alguma avaria, nós mandamos um funcionário, não precisa, eu quero uma chave de fendas, consegue me encontrar uma chave de fendas? E o empregado, enfim, lá se desdobrou e conseguiu produzir uma chave de fendas com alguma dimensão. E ele trazia no bolso, quando nos dirigimos para a sessão final, um pequeno boneco, um bibelô de madeira, um bonequinho de madeira, daqueles bonecos que se vê um pouco por todo lado e que se costumam comprar para decorar as casas. Bom, chegámos à palestra final e este colega inglês sentou-se e exibiu a chave de fendas de um lado e o boneco, o pato de madeira, do outro. E disse, com aquela imagem simbólica, aquilo que eu e todos nós pensávamos. Direitos humanos. O que é isso? Um bibelô de madeira? Um patinho de madeira? Fazer de conta? Tentar, enfim, fazer crer que existe uma preocupação com os direitos humanos, mas que afinal não passa de um objeto artificial? Ou queremos que os direitos humanos sejam uma chave de fendas, algo que realmente possa funcionar para consertar o que está errado, algo que pode ser usado para tentar que as coisas realmente passem a funcionar como deviam? Eu vi aquela plateia e confesso que, na minha imaginação, os patinhos de madeira eram às centenas naquele auditório. Chaves de fendas é que não conseguia vislumbrar nenhuma. E este será talvez o primeiro aspecto daquilo que é a crise do Estado de Direito. Quando é que ela começa a corroer? É quando justamente começamos a falar, a utilizar palavras que não têm qualquer sentido, que são apenas formalmente bonitas, formalmente agradáveis, mas que não têm nenhuma consistência na vida das pessoas. E esta expressão de direitos humanos é das mais ricas para a cultura das aparências. Hannah Arendt, uma grande pensadora, dizia em meados do século passado isto mesmo, o problema da narrativa. Cria-se uma narrativa. Pode ser verdade, pode ser mentira, normalmente uma narrativa falsa, pouco interessa. O que interessa é convencer as pessoas daquela narrativa. Nós estamos a proteger os direitos humanos, somos democratas, nós queremos respeitar a separação de poderes, nós somos pelo respeito das minorias, dos direitos das minorias. Mas isto é apenas uma narrativa. E a nós, particularmente nós juristas, porque mais apetrechados, porque mais preparados tecnicamente, cumpre-nos esta primeira tarefa, distinguir o pato de madeira da chave de fendas. Até que ponto isto não será uma mera narrativa? Aquilo a que se chama hoje a pós-verdade, aquilo que Hannah Arendt dizia que era uma forma de convencer as pessoas de que, não havendo distinção entre a mentira e a verdade, conseguimos o que queremos, afirmar a nossa narrativa, o nosso desejo de poder, a nossa tentação distópica de domínio. E a corrosão do Estado de Direito começa sempre pela questão da narrativa. A segunda história. A segunda história passou-se num país da Europa. Acreditem ou não, um país da União Europeia. Eu fui presidente da Associação Europeia de Juízes de 2016 a 2021. E na altura atravessámos um problema sério em 2 países que tinham regimes de tendência totalitária e, sobretudo, num deles houve uma reação muito forte das magistraturas da advocacia, a advocacia sempre na primeira linha, relativamente às tentações totalitárias do governo de então.
E por isso pediam-me para ir lá regularmente, no contexto académico, contexto da magistratura. Eu recordo-me que nesse terei ido a este país, que é a Polónia, terei estado lá umas 8 vezes no espaço de 2, 3 anos, em diversas manifestações da sociedade civil. Foi de facto uma luta muito, muito intensa para os colegas polacos e foi de facto, foram períodos muito conturbados. E eu, como presidente da Associação Europeia de Juízes, naturalmente tinha uma responsabilidade maior em estar presente, em dar a cara, em tentar prestar testemunho, sobretudo mostrar solidariedade daquilo que era a União Europeia em relação ao que se estava lá a passar. O contexto era académico, foi umas jornadas universitárias no norte da Polónia, numa pequena cidade polaca, embora com uma indústria muito forte, mas enfim, não era Varsóvia, não era Cracóvia, não eram, enfim, as grandes cidades polacas, era uma cidade no norte, e lá estive eu e outros colegas europeus. Falámos sobre Estado de Direito, falámos sobre integridade judicial, falámos sobre independência do Poder Judicial, falámos sobre direito da União Europeia, que na altura era uma das grandes batalhas, que era o respeito pelas normas do tratado original, do artigo 2º. E no final houve um pequeno jantar, como certamente ocorre em todas estas ocasiões, um jantar agradável junto a um lago, e a mim tocou-me ficar ao lado de uma colega juíza de primeira instância, do fórum, aqui se diz, relativamente jovem, 38, 40 anos, por aí. E claro, começámos a conversar, naturalmente, dentro daquilo que é o diálogo entre seres humanos, entre aquilo que é o calor dos afetos, e a dada altura criou-se alguma capacidade de algo mais aprofundado. E ela encheu-se de coragem e disse-me: José, vou-te contar a minha história. Há cerca de 4 meses atrás, estava eu no meu gabinete, final da tarde, e fui interpelada por 3 procuradores, 3 magistrados do Ministério Público. Vieram ter comigo, eram 6h30, 7 horas, já estava quase para sair, e disseram: olha, nós detivemos 3 pessoas, trata-se de um crime de corrupção, um crime muito grave. Estas pessoas foram detidas hoje à tarde e vão ser ouvidas ainda hoje. E naturalmente vais ter que as prender, decretar a prisão preventiva. Porque é um caso de corrupção, são 3 pessoas ligadas, eram na altura gestores numa empresa química industrial pública, e detectámos situações de desvio de fundos, muitos euros. E ela disse: ok, tragam-me o dossiê e vou estudá-lo. Eles insistiam: não, é um caso claro, isto não tem dúvida, há que avançar, ainda hoje. Bom, mas eu gostava de consultar o dossiê. Sabem que nessa época, na Polónia, o Procurador-Geral da República era uma pessoa tão próxima do Ministro da Justiça, eles eram tão amigos que eram a mesma pessoa. Na Polónia, ainda hoje é assim, na Polónia o Procurador-Geral da República é também o Ministro da Justiça. Portanto, dentro de um contexto, um governo mais autoritário, totalitário, imaginam, não é, o papel do Ministério Público nestes contextos. Bom, ela analisa o dossiê e pede tempo. Foi a primeira coisa que ela pediu: deem-me tempo. Eles não estavam muito pelos ajustes, mas enfim, ainda é o juiz, e deram-lhe o tempo que ela pediu. Ela começou a estudar, diz ela, passei a noite toda, acabei por dizer-lhes para virem no dia seguinte de manhã, e analisei toda a prova que eles tinham e cheguei à conclusão que a prova era nenhuma. A única circunstância que penalizava aquelas pessoas era o facto de serem da oposição, terem pertencido ao partido da oposição, que tinha sido o partido que no passado tinha estado no poder. E, portanto, aquele Ministério Público queria, de alguma maneira, penalizar aqueles políticos dentro das guerras políticas que a nós nos passam ao lado, mas, enfim, queriam penalizar aquelas pessoas, não porque fossem corruptas, mas porque pertenciam a outro partido que não o partido que naquele momento estava no poder. E a juíza percebeu que estava ali a sua carreira em jogo
porque na Polónia houve uma reforma judicial, tinha havido em 2016 a 2018. Os presidentes dos tribunais passaram a ser nomeados pelo poder político, foram na altura nomeados 140 presidentes de tribunais, que eram uma espécie de longa-manos do poder político. E ela sabia que o presidente do tribunal é que decidia sobre as promoções, sobre as transferências, sobre ser colocada num fórum mais perto de casa. Toda a carreira dos juízes na Polónia está muito nas mãos destes presidentes. Ela tinha 2 filhos, relativamente jovens, adolescentes, acho que um tinha 12 anos, outro tinha 10 ou 8 anos na criança, e estava colocada longe de casa. Só ia à casa aos fins de semana, à meio da semana, e o objetivo dela era ser transferida para um tribunal mais próximo da sua zona familiar, onde estavam os filhos e o marido. Bom, eu fiz aquilo que tinha a fazer, José, disse-me ela. Chamei-os e libertei-os imediatamente, por falta de prova. Não tinham passado 20 minutos, estava a receber uma chamada do presidente do tribunal. De voz alterada, ao telefone, dizia-lhe: arruinaste a tua carreira, eras tão promissora, com a tua qualidade, como é que foste fazer isto? Esquece a transferência para perto de casa, isso não vai acontecer. Esquece qualquer promoção que possas pensar ter, isso não vai acontecer. Depois disto, a tua carreira terminou. E ela, ao contar-me isto, é um pouco inevitável, as lágrimas somaram-lhe aos olhos, havia uma comoção, havia ali eu estou a recordar esse momento, eu próprio, e ainda sinto, enfim, aquela carga emocional. E ela disse-me: eu fiz isto pelos meus filhos. Porquê? Porque ela, esta mulher, tinha memória, sabe o que é que os seus pais passaram, não sei se conhecem o que é a realidade da Polónia. A Polónia era um regime totalitário de raiz comunista, até à queda do Muro de Berlim, quando, enfim, toda a estrutura da União Soviética e dos países satélites sussurrou, e depois iniciou um processo de democratização, em que a afirmação do Estado de Direito, com uma nova Constituição, a adesão à União Europeia, tudo isso fez nascer um sentimento de liberdade, que de alguma maneira marcou muito a geração daquela mulher que tinha a memória do passado e daquilo que foi a repressão à época de raiz comunista. E agora via, enfim, com um sinal contrário, era um partido de extrema-direita que estava no poder, mas é sempre a mesma coisa, direita ou esquerda aqui não tem qualquer relevância, mas os sinais eram exatamente os mesmos. Querer controlar, querer tomar conta dos tribunais, querer mandar nos mídias, etc. Associada a esta erupção totalitária está sempre o fenómeno da corrupção. A corrupção está na raiz da corrosão do Estado de Direito. Porque quem está no poder normalmente gosta de ter as mãos livres para poder punir os inimigos, proteger os amigos e aplicar a lei aos indiferentes. Aqui tratava-se de um inimigo que se queria punir e queriam-se proteger a si próprios. Dizia-me ela que dentro daquela empresa pública, até onde se notavam sinais de alguma desvario das contas, era na gestão atual e não na anterior. A corrupção está sempre por detrás de tentar minar o Estado de Direito. O Estado de Direito vive de um processo de checks and balances, pesos e contrapesos. O judiciário tem um papel fundamental nesse controlo do executivo, nesse controlo de quem tem o domínio da coisa pública. Por isso, os Estados totalitários tendem sempre, de forma sistemática, 2 passos imediatos. Primeiro, controlar os mídia, controlar a mensagem, aquilo que sai cá para fora, a tal narrativa de que vos falava. E, em segundo lugar, controlar o sistema judicial. Esta é, de facto, essencial para poderem dominar e exercer esse poder autocrático. A terceira história passou-se diretamente comigo. Peço desculpa de a partilhar convosco. Eu
tive um papel insignificante no que aconteceu, apenas fazia, enfim, aquilo que era a minha obrigação, na altura como presidente da UIM, da União Internacional dos Magistrados, mas não passou-se diretamente comigo e passou-se num país africano. 2022, maio, eu vou-vos dizer o país, chama-se Tunísia. A Tunísia teve uma eleição, os regimes totalitários podem chegar ao poder por via da eleição, como aconteceu na Alemanha nazi. No caso tinha sido uma eleição e o presidente em causa rapidamente fez uma constituição nova e começou a tentar controlar, como sempre, os mídias e os tribunais, com uma forte pendência para controlar a advocacia. Porque a advocacia tem um papel sempre muito pioneiro, muito na linha da frente, na defesa dos direitos humanos. O controle da advocacia também é muito importante. Eu senti isso na Hungria, onde estive a convite da Ordem dos Advogados Húngaros e pude perceber a dificuldade que a Ordem tinha para poder fazer o seu trabalho. Bom, estamos na Tunísia, trata-se de uma conferência internacional. Eu tinha sido convidado, juntamente com a relatora especial das Nações Unidas para a independência dos tribunais, juízes e advogados, que neste momento é uma professora norte-americana, Margaret Satterwhite. Em relação a ela, não deram permissão para entrar, ela participou online. No meu caso, não criaram problemas. Eu cheguei lá no dia 18 de maio à noite e regressei no dia 19 de maio, no dia seguinte, ao final da tarde. Ou seja, estive 24 horas no país e fui logo confrontado com uma situação que a mim, naturalmente, me impressionou. Aterrei no aeroporto, fui recebido por 2 colegas. Imediatamente fomos seguidos por um carro policial descaracterizado. Eles é que me disseram: tu vais ser seguido ao longo de todo o percurso, quando estiveres no hotel, quando abris a porta do quarto ou desceres à recepção, vão estar pessoas a observar-te, etc. O chamado estado policial. A conferência decorreu, dei uma ou 2 entrevistas a uma rádio. É um momento de grande crispação, porque há muitos ativistas de direitos humanos a tentar lutar contra a tentação repressiva que o regime vive. Portanto, era um clima muito pesado, muito forte, de alguma tensão. E no final, a conferência acabou, eu fui imediatamente conduzido ao aeroporto. E quando cheguei ao aeroporto, fui, de alguma forma, interpelado por um polícia e conduzido a um gabinete, onde estive sensivelmente 2 a 3 horas. E pude observar qual é o procedimento destes regimes repressivos. O procedimento é relativamente simples. Intimidar, criar uma sensação de medo, fazer com que as pessoas sintam receio pelo que lhes está a acontecer, intervalos em que nada acontece, em que nós ficamos ali à espera, foram chamar alguém, enfim, esse tipo de coisas. Era curioso porque eu estava para ir embora, nem sequer estava para entrar, enfim, podiam-me deixar ir embora e estaria o problema resolvido. E depois, também, repetir sistematicamente as mesmas perguntas. Fazem uma pergunta: o que é que o senhor está aqui a fazer? Nós respondemos. Estamos aqui a convite da Associação de Juízes Local, sob a égide das Nações Unidas, na altura, União Europeia, já não me lembro, e apresentava a carta convite, etc. E eles liam, olhavam, falavam árabe uns com os outros, também para intimidar, porque, enfim, a língua oficial é o francês e o árabe, mas eles falavam sempre árabe uns com os outros e francês comigo. E depois um dizia: agora vou chamar outra pessoa. Esperávamos ali, ficava ali 10 minutos à espera, vinha outra pessoa, começava tudo de novo: o que é que o senhor está aqui a fazer? Faziam as mesmas perguntas sistematicamente. Um cenário de distanciamento em que a pessoa está sentada e quem nos interroga está num plano mais elevado. Tudo isto está estudado, como imaginam, e acontecerá com milhares de pessoas. É a própria lógica da repressão. Bom, ao final de 2 horas e meia de um interrogatório absurdo e kafkiano, sem qualquer substância, acabei por ser conduzido ao avião e entrei no avião acompanhado, escoltado por um guarda, um agente. E este é, digamos, o último capítulo
dos regimes autoritários, desta repressão que se nota em muitos países da Europa e do mundo. Começa pela narrativa, desenvolve-se pelo controle daquilo que são aqueles potenciais obstáculos, designadamente os tribunais, e finalmente termina com este espírito repressivo, com este estado policial em que existe uma autoridade que, através da força, ou através da intimidação, ou através, enfim, deste receio instalado, deste medo silencioso. Há um livro muito interessante, foi o Booker Prize de 2023, que se chama A Canção do Profeta. Ganhou um prémio europeu mais valioso na Europa, que é o Booker Prize, que exatamente, passa-se numa Irlanda imaginada, em que o totalitarismo triunfa na Irlanda, e começa justamente com este medo que se instala, as pessoas desaparecem, são conduzidas à delegacia, e depois não aparecem mais, e cria-se este medo, instala-se este silêncio cúmplice em relação ao que está a acontecer. Estava-me a lembrar do vosso filme magnífico também, que foi premiado internacionalmente, também aborda estas questões. Ainda estou aqui, não é? Salvo erro. Bom, é um pouco isto que se instala neste tipo de regimes. Existe um índice do Estado de Direito. A Freedom House, podem consultar online estes dados, faz todos os anos um estudo sobre a evolução do Estado de Direito no mundo. E nós assistimos, sobretudo desde a pandemia foi o detonador mais forte, assistimos a uma degradação do Estado de Direito no mundo. Estado de Direito, separação de poderes, respeito pelas minorias, afirmação dos direitos humanos, preocupação ambiental, enfim, a liberdade dos mídia, todos aqueles conceitos que, como juristas, certamente conhecem. Mais de 70% dos países, 74% dos países do mundo, todos os países do mundo, viram a qualidade das suas democracias, do Estado de Direito, degradar-se nos últimos 6 anos. Neste momento, 29% da população mundial vive sobre regimes autoritários severos, em que não é permitida a liberdade de expressão, em que existe o partido único, enfim, esse tipo de características mais severos. Enfim, os números são muito preocupantes. Democracias a funcionar em plenamente consolidadas, felizmente para nós europeus, são quase todas na Europa, representam apenas 9% da população mundial. Apenas 9% da população mundial pode dizer que vive em regimes plenamente democráticos, porque há muitas nuances. As coisas, nós sabemos disso, as coisas são sempre complexas, nunca são branco e preto, não é? A complexidade, o sentido de nuance é muito importante. Existem Estados de Direito das mais diferentes matizes e temos que perceber isso. Mas a tendência geral, 74% dos países do mundo vêm assistindo à degradação do Estado de Direito. E estas são as 3 histórias, estes são os 3 momentos que queria partilhar convosco para de alguma maneira perceberem como é que esta matéria tem repercussão na vida das pessoas. Às vezes a gente quando se apercebe já é demasiado tarde. Há o caso da Turquia, um amigo meu que a Turquia foi vítima também de uma situação de derrocada do Estado de Direito. Ele era juiz e ele dizia-me, eu adormeci juiz e acordei terrorista. Porque eles têm uma narrativa de que quem não é pelo sistema é terrorista ou cúmplice de terrorismo. Eu não posso entrar na Turquia, não posso fazer escalas na Turquia, porque estou numa lista de cumplicidade com o terrorismo. Tudo porque escrevi um artigo em 2017 para uma revista inglesa em que criticava, enfim, citando a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, criticava o que estava a acontecer com os meus colegas turcos. Fui imediatamente desencadeado um Red Alert na Interpol e durante 7 meses não pude viajar. E ainda hoje sou persona não grata, não posso ir à Turquia ou à Bielorrússia, não posso fazer escalas, sob pena de poder ser detido. E eu não significo nada, absolutamente nada. Imaginem os turcos, os colegas, os advogados, os juízes, que esses sim padecem todos os dias com isso. E às vezes
é um verniz, é algo que acontece. Eu estive 5 vezes na Turquia, participei em vários projetos na Turquia. A Turquia era candidata à adesão à União Europeia, ainda é hoje, enfim, formalmente, e era um país exultante, um país que parecia querer mesmo adotar os princípios democráticos, até que tudo sussurrou com o suposto golpe de Estado em julho de 2016. Este é apenas mais um dos exemplos, dos muitos exemplos que vos podia dar. O apoio que prestámos na Venezuela, outro país absolutamente trucidado em termos de direitos humanos. Aquilo que aconteceu com a juíza Lourdes Afiuni, que nós protegemos na altura, com a ajuda também da International Bar Association, porque na altura corria risco de vida, ainda no tempo do regime de Chávez. Se virem na internet o nome facilmente percebem que foi o esforço da comunidade internacional que evitou que essa juíza tivesse falecido na prisão, onde esteve vários anos. A Bolívia, o que aconteceu, o que está a acontecer no México, com esse processo absurdo de eleição de juízes, em que os juízes são eleitos por razões de conivência com o poder político e criminal, com as grandes máfias organizadas no México. E como podem ver, eu sinalizo países ditos de direita, sinalizo países ditos de esquerda. Nessa matéria são apenas narrativas, porque tanto pode acontecer com um sinal ou com o outro. Bom, o clima está um pouco pesado, não quero deixar-vos... Queria-vos deixar uma mensagem final de otimismo enfim, de que as coisas não têm que ser assim e não vão ser assim, seguramente. E o pior há de estar a passar. A história tem ciclos. E eu gostava de terminar então rapidamente, não quero amassar-vos muito, estou naturalmente aberto às perguntas que queiram fazer e ao diálogo que queiram encetar sobre estas matérias ou outras que entendam ser úteis para o vosso trabalho. Desejar-vos as maiores felicidades no vosso acesso à magistratura e, sobretudo, fazer-lhes ver que o facto de ser magistrado tem uma carga ética muito especial, uma carga ética muito própria, um compromisso com o Estado de Direito. É talvez a característica principal de quem ingressa na magistratura. Eu até diria que é a característica principal de quem é jurista. Voltando a Aristóteles, que eu gosto muito, na Ética a Nicomaco, ele dizia que como é que sabemos se somos bons profissionais? Como é que definimos um bom profissional? Se for um marceneiro, é fácil. Faz mesas fortes, sólidas, bonitas, sustentadas, que vão durar muito tempo. Diria, se for um engenheiro atualmente, faz uma ponte que é uma ponte bonita e com qualidade e que vai resistir às intempéries. Se for um médico, porque cura a doença, porque sabe atacar o problema da doença e procurar a cura. E se formos juristas? Quer dizer, não é nada que se possa medir. Nós não podemos olhar para uma cadeira e dizer, está ali um bom profissional, fez uma bonita cadeira. Porque nós não trabalhamos com cadeiras. Nós não trabalhamos com algo que seja externo a nós. E o Aristóteles dizia que aquilo que decide sobre aquela pessoa que realmente está ao serviço da justiça é aquela que pratica atos justos. Esta ideia pequena, humilde, de que todos os dias devemos procurar encontrar o ato justo, aquela circunstância concreta, aquele conflito que temos que resolver, aquela pessoa que temos que defender. Como é que o vamos fazer de uma forma eticamente comprometida, de uma forma que seja, neste sentido, justa? Isso é que define aquilo que é um ato de justiça, é aquilo que é um ato justo, é aquilo que Aristóteles falava. Portanto, vocês, juristas, futuros magistrados, pensem sempre nesta coisa humilde. Eu não vou transformar o sistema de justiça, eu não vou fazer justicialismo judiciário, que é uma coisa perigosa. Nós estamos aqui para cumprir a lei e para seguir aquilo que é os ditames da Constituição e das grandes normas que nos definem. Não estamos aqui para mudar o mundo. Temos que ter uma postura discreta, uma postura
de compromisso, sóbria. Na minha leitura, isto vale, é a minha opinião, obviamente. Mas essa postura discreta tem a ver justamente com os atos justos do Aristóteles. Tentar, nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, ir sempre ao encontro do ato justo. Com humildade. Qual é a principal característica do juiz? Há uma célebre frase de um pensador italiano do século XVIII que dizia: a principal qualidade de um juiz é a perplexidade. Que é uma palavra que eu gosto muito. A capacidade de nos sentirmos perplexos com o mundo, de nos interrogarmos sobre o mundo. Quando nós caímos na rotina, quando já nada nos aguça a curiosidade, quando já não estamos interessados em ouvir as duas versões, em estar curiosamente a ouvir as duas versões, em estarmos interessados em perceber o problema daquela pessoa, perdemos a perplexidade, deixamos de ser juízes. É fundamental esta abertura ao outro. Quem quer ser juiz unicamente para se debruçar sobre os livros ou para saber de direito, nunca será um bom juiz. O bom juiz está sempre ao serviço do outro. Há uma dimensão empática no exercício da magistratura que é decisiva para definir o bom juiz. O bom juiz é o juiz sensato, ponderado, aquele que procura, enfim, o tal ato justo de que falava o Aristóteles, com uma ligação muito forte à terra, ao concreto das coisas. O Platão apontava para o céu, o Aristóteles para a terra, naquele célebre quadro que está no Vaticano, junto à Capela Sistina, e é um pouco isso. Nós temos que trabalhar com a nossa realidade do dia-a-dia, a realidade concreta das pessoas, e gostar delas, mesmo quando gostaríamos de não as ter por perto, não ter que estar com elas, mas esse é o nosso ónus. É a única profissão no mundo em que nos pagam para a gente se meter na vida dos outros. Sem sermos acusados de escovilhice. Mas é um pouco isso, é essa capacidade de nos relacionarmos com o outro. Agora vocês perguntam, e mais uma vez, voltando ao ethos, voltando a mim próprio, qual foi o ato que para mim mais me marcou? Sempre que faço o meu trabalho, sou juiz já há 36 anos, qual é, digamos, a história, tinha que ser uma história, não é? E com isso termino. Qual é a história que mais me marcou enquanto magistrado? Foi justamente na Polónia, em janeiro de 2020. Eu fui, na altura, 26 países europeus, juízes de 26 países europeus foram a Varsóvia participar de uma manifestação de solidariedade para com os colegas polacos. Nós, quando chegámos, pensávamos que íamos estar 100 pessoas, 1000 pessoas, junto ao Supremo, havia uma conferência de imprensa, e para nossa surpresa, foi uma sensação indescritível, estavam 30.000 pessoas connosco, numa manifestação a favor da independência do Poder Judicial. Eu uma vez estive no Parlamento Europeu e um deputado grego perguntou-me: você vem aqui falar de independência do Poder Judicial? Isso é um tema exótico. Coisa exótica, como uma fruta tropical, assim, que nós não temos na Europa. Pois bem, a independência do Poder Judicial é o alfa e o ômega do Estado de Direito. Sem tribunais independentes, naturalmente, teremos o caso daquela juíza naquele jantar na Polónia. Bom, 30.000 pessoas, fizemos uma marcha, fomos desde o Supremo até ao Parlamento, aquilo terminou com 2 ou 3 discursos, eu próprio fiz um discurso na altura, e a minha epifania, outra magnífica palavra, epifania, vocês têm que ter a vossa epifania, ela um dia vão perceber qual é, no vosso dia-a-dia, aquilo que vos marca, aquilo que define o que é a vossa carreira profissional. A minha epifania foi uma pequena conversa de 1 minuto com uma senhora idosa, dos seus 80 anos, que estava na rua para receber-nos e que repetia a palavra dziękuję, 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 sempre que os juízes europeus passavam por ela. Eu passei por ela, o dziękuję, eu fui ter com ela, enfim, trocámos alguns gestos, mais do que palavras, pela barreira da língua. Dziękuję significa obrigado em polaco. Ela agradecia o facto de a gente ter vindo de fora para estar ali a apoiar aquela luta do povo polaco pela democracia.
Fast forward, 2 anos depois, quando eu acabei o meu mandato, o IEM, que é a maior organização de juízes, com 94 países no mundo, aqui no Brasil a EMB representa o IEM, nós fizemos 70 anos, somos uma organização que nasceu do pós-guerra, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, desta ideia magnífica de que não ia haver mais guerras, que ia triunfar, os direitos humanos iam triunfar e a liberdade. Foi nesse contexto que nasceu o IEM, como nasceu também a International Bar Association, que é a homóloga dos advogados. E fazíamos 70 anos e pedi, na altura como presidente, pedi a todos aqueles que trabalhavam connosco, foram mais de 70 vídeos, para fazerem um pequeno vídeo sobre, em casa, informal, sobre o que é que marcou mais a nossa passagem pela UIM, o que é que nos marcou em termos pessoais. E aquilo que eu falei foi dessa conversa breve com a senhora idosa polaca. E está aí o vídeo, eu pedia para o passar agora, se fosse possível. Mais do que estar eu a contar, talvez tenha interesse ver o vídeo. Senhor, sentar aqui à frente, porque a bem. tela vai descer. E Muito depois bem. o senhor retorna para a mesa, por favor. E já que não volto, muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso carinho. Muito obrigado. Jay. The second moment was the 1000 Ropes March, January 11, 2020, Warsaw, Poland. A day that marked historically the fight for judicial independence and would be remembered for decades to come. Judges of dozens of countries united with thousands of Polish citizens, all determined to defend the rule of law. During the march, an old lady, tears in her eyes, approached me. Thank you, dziękuję, dziękuję, she said to this foreign and anonymous judge. She then engaged in a dialogue with me in the universal language of human connection, of warmth and kindness. We embrace ourselves and move along among the crowd. This story was for me an epiphany and summarized my personal commitment as president of the International Association of Judges. Our work, our mission, defending the decisive value of judicial independence will always be judged through the lucid, clear, and moist eyes of this old lady. Desembargador Igreja, eu vou convidá-la a voltar à mesa. Nós temos mais meia horinha. Nós vamos pedir um microfone sem fio. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Alguma manifestação. E eu gostaria, quebrando o protocolo, desembargador, assistindo a sua palestra, lindíssima, parabéns, eu não pude deixar de lembrar da fala de um conterrâneo seu, de um cantor chamado Carlos do Carmo. Ele tem uma canção no teu poema, onde ele diz que no teu poema existe um verso em branco e sem medida. A sua fala, para mim, me pareceu um poema. E existe um verso em branco e sem medida. E no teu poema existe o risco, a raiva de quem cai ou quem resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema, desembargador Igreja, existe a esperança no futuro. Parabéns, muito linda a sua fala. Muito obrigado.
Algum presente quer fazer uso da palavra? Doutor Reni, desembargador Schuch. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu gostei muito da palestra. Nós conversamos antes desse evento e falávamos da importância dessa interação entre magistrados de regiões diferentes que têm a sua visão a respeito do direito, a respeito de direitos humanos, a partir de pontos de vista diferentes. E no livro do Constitucionalismo, do Marcelo Neves, ele faz uma abordagem que me parece interessante dentro desse contexto, que é justamente onde ele fala do ponto cego, que nós temos as nossas visões e as nossas convicções, mas muitas vezes o nosso ponto cego é visto pelo outro. E a partir daquela miragem do nosso ponto cego, nós melhoramos a nossa compreensão sobre aquilo que nós acreditamos e defendemos. Então, ouvi-lo hoje foi justamente isso, na minha interpretação, de poder ouvir de alguém que está numa outra posição, às vezes, o ponto cego da minha convicção que eu não consigo enxergar. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento e digo que nós aqui, todos que estamos presentes hoje, tivemos uma oportunidade de escutar as suas experiências e com elas refletir. E fico feliz de que muitos alunos estão aqui hoje, porque, como disse no começo, são eles os maiores destinatários dessas experiências e que vão contribuir para nós reafirmarmos esses direitos humanos que são tão importantes para todos nós em qualquer sistema jurídico. Mas, saindo um pouco disso, eu não estava lá na segunda-feira e eu tenho uma curiosidade que diz respeito diretamente ao nosso trabalho enquanto magistrados. No Brasil, nós temos um sistema judicial impressionante, em função do volume de demanda, da pressão social sobre o judiciário e o número de juízes que atuam no Brasil. Então, nós temos números que são extremamente impressionantes, vamos dizer assim, né, em termos de atuação jurisdicional. Eu estive em Brasília agora e o nosso Superior Tribunal de Justiça, que é uma corte de superposição acima dos nossos tribunais de justiça, tem no gabinete dos ministros do setor da área de direito privado algo em torno de 7.000 processos por ministro, em que julgam, em média, 1.800 a 2.000, ou proferem 1.800 a 2.000 decisões por mês. Então, aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no direito comercial, onde eu estou, que eu presido a 5ª Câmara de Direito Comercial, no mês de julho, nós recebemos cerca de 450 recursos por desembargador no mês. No direito civil, foi coisa de 500 processos por mês. E isso nos traz uma sobrecarga e um desafio de julgar adequadamente esse volume de processos muito grande. Em Portugal, lá no caso de vocês, em Porto, qual é a média que vocês têm? E eu pergunto isso para reafirmar uma outra informação que eu tive quando estive na Itália no final do ano passado, na Universidade da Calábria, onde fizemos um convênio para aperfeiçoamento de magistrados. E conversando com os colegas lá da Itália, daquela região, o desembargador que estava junto, e juízes e professores, eu fiz a mesma pergunta. E ele me respondeu, olha, eu perguntei quanto vocês recebiam por mês. Ele disse assim, olha, por semestre... Bom, quando ele falou semestre, eu já senti que o número era para ficar um pouco mais, né? Olha, por semestre nós julgamos a faixa de 180 processos, enfim, né? E então eu agora vou lhe repetir a pergunta, né, até para, de certa maneira, apaziguar meu coração, quando eu analiso tantos processos, assim, meu Deus, será que eu estou conseguindo fazer certo em todos eles? Não é? Porque estas medidas, elas nos servem também para nós fazermos o nosso juízo crítico sobre o nosso sistema, não é? Porque nós temos um volume também de advogados num país que é continental muito grande.
Então, nós temos essa desproporção, muitas vezes. E a qualidade das demandas também, ela precisa ser, muitas vezes, revista, porque muitas coisas acabam parando no judiciário sem que precisassem, uma vez que, se nós temos uma sociedade melhor qualificada, ou que conheça melhor seus direitos, a autocomposição é algo que nós precisamos buscar de forma muito intensa no Brasil, justamente para refrear essa sobrecarga, ou como se depositasse tudo sobre os ombros do Poder Judiciário, essa solução de todos os problemas da sociedade, que muitas vezes não são do Judiciário, estão em outros poderes, não é? Então, por isso que eu lhe faço essa provocação, até para fazer inclusive essa observação entre autocomposição, a capacidade da própria sociedade de resolver seus problemas antes de ingressar no judiciário, em relação a isso também, essa questão numérica, se é que me fiz compreender. Bom, eu tive segunda-feira, estava lá o seu desembargador, o querido colega e amigo, estavam alguns presentes falámos sobre isso. E houve dois números que deixaram o auditório impressionado. O primeiro número foi o número de processos que nós temos na relação do Porto por desembargador. E eu vou ser ainda mais... vou apresentar um número ainda mais radical que o italiano. Vou-lhe dizer por ano. Já não é mês, não é semestre, é por ano. Nós somos 104, que é um número próximo do vosso, não é? 94 aqui no Tribunal de Justiça, nós somos 104, mas a tempo inteiro estarão mais ou menos 95, 100. E temos, por ano, uma média de 100 processos. Este ano não vamos chegar aos 100, penso que ficaremos pelos 87, 93, por aí. O que é de facto impressionante. E o segundo número, que também impressionou muito, aliás, 3 números, que impressionou muito a plateia, foi o número de servidores, pelos vistos aqui são 2.000, não é? Segundo me foi dito, mais ou menos 2.000 servidores. Nós no Tribunal da Relação do Porto temos 44 servidores. Ou seja, tem mais desembargador que servidor, não é? É quase 1 para 2. E depois outra coisa que também impressiona muito quem conhece o sistema brasileiro, que é o número de assessores que os desembargadores têm em Portugal. Quantos assessores trabalham no Tribunal da Relação do Porto? Era a pergunta que eu fazia segunda-feira. Um dizia 50, 100, 150. 0. Nós não temos nenhum assessor. 0 assessores. O que também é uma coisa que impressiona, não é? E que também não faz muito sentido. Eu acho que podíamos ter menos desembargadores se tivéssemos mais assessores. Acaba de penalizar o Estado, a ausência de assessores. Existem assessores no Supremo Tribunal de Justiça, existem assessores no Fórum, cada vez mais tem havido um recrutamento de assessores no Fórum, mas na relação não há assessores. Nós não temos assessores e praticamente não temos funcionários. Portanto, é comparar o incomparável, não é? Como é que vai comparar com o vosso sistema? Não, nós temos muitas coisas parecidas, o direito substantivo, a cultura jurídica, até a forma de ser, não é? Eu estou aqui, sinto-me em casa, com todo o carinho, é quase como se estivesse em Portugal, não, diferença é quase nenhuma. Mas neste aspecto da estatística, é uma coisa abissal. Eu participei da reforma do processo civil, enfim, de forma lateral, incidental, em 2013, e o processo entrou em vigor em 2000. E uma coisa que nós insistimos, nós juízes, e que fez o seu caminho, é que, primeiro, no cível não faz sentido audiências em segunda instância, porque tudo o que se pode dizer é dito por escrito, quer dizer, a oralidade ali não faz qualquer sentido, e por isso ela não existem audiências na segunda instância em sede civil. E depois o processo digital, que também revolucionou o nosso trabalho. Não temos processo físico, não é? Todo o processo é digital, o que também permite que haja um menor número de servidores, porque as notificações, toda a tramitação é feita digitalmente. O próprio advogado se encarrega de fazer chegar à parte contrária o seu articulado, enfim, tudo isso é gerido pela plataforma, sem necessidade de intervenção do servidor. Eu tenho esta ideia, se calhar errada, mas que não vou deixar de partilhar convosco.
os tribunais superiores é um pouco como o ambiente que deve ser mais rarefeito. O que diz a Constituição é que nós temos direito, o cidadão tem direito a uma decisão, não tem direito a 5, nem a 10, nem a 4, nem a... Não é? Uma decisão de um juiz, tecnicamente preparado, imparcial, uma decisão. Depois o ar tem que ser rarefeito. Se queremos continuar a subir a escada, temos que perceber que o sistema é finito, tem recursos limitados e, portanto, temos que ter fortes desincentivos à interposição de recursos. Como é que se desincentiva o recurso? Da forma que todos entendem, tributando, não é? É caro em Portugal recorrer, é uma coisa cara. É claro, dir-se-á, e o cidadão sem possibilidades económicas tem o apoio judiciário, obviamente, através da segurança social, está fora do judiciário, é uma tramitação administrativa, pode recorrer vai junto do Ministério da Segurança Social e diz, eu não tenho hipótese de pagar, preciso de um advogado, preciso de um... E aí o sistema permite que ele possa aceder. Mas tem que haver também prova, tem que haver, tem que demonstrar de uma forma clara que não tem possibilidade, não pode ser... E isso também, tivemos esse problema no passado e agora está a ser resolvido, ou seja, hoje há mais exigência. Antes bastava um papelinho do presidente da junta e estava resolvido. Agora não, agora obriga a explicar a profissão, declaração das finanças, se tem imóvel, se não tem imóvel, onde é que vive, enfim, é mais complicado porque os recursos são finitos, não é? E depois aquilo que disse, e acho que magnificamente, que é alternativas, não é? E aí também não estamos muito bem, infelizmente, mas as alternativas ao judiciário são o futuro. Mecanismos alternativos de resolução de conflitos, os nossos julgados de paz, etc. Por exemplo, na área da família, eu tenho muita dificuldade em entender que seja o juiz que vai resolver o problema daquela família. Só eles mesmos é que têm que encontrar, dentro de si próprios, mecanismos para poder resolver, com a ajuda da mediação, porque o direito, enfim, tem limites, não é? E realmente é difícil resolver um conflito familiar com uma sentença. No dia seguinte o conflito está lá, continua, e no dia seguinte continua e continua, e todos temos essa noção. Mas sim, nesse aspecto somos muito diferentes, 100 processos por ano, e suponho que será bem menos pesado o nosso trabalho em relação ao vosso, e pelo menos em termos da pressão dos números, não é? Eu convido o doutor Reni, por favor, para vir aqui à frente. Desembargador Igreja também. Nós queremos entregar uma lembrança ao senhor. Antes de entregar a lembrança, só gostaria de... Pois não. E antes da lembrança, tá? Eu sei que o horário está passado, tá? Mas a oportunidade que nós estamos tendo de ter uma palestra sobre a crise do Estado de Direito, no momento em que nós estamos, não só nós aqui no Brasil, mas no mundo, é uma realidade. Então, não poderia deixar de terminar essa palestra sem congratulá-lo pela maneira como apresentou, de uma maneira objetiva, através de histórias, de dados, mas dizer o seguinte, o senhor resgatou o significado do termo direitos humanos. Direitos humanos acabou sendo vulgarizado, destruído, como se fosse um obstáculo. A expressão direitos humanos, hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é como se fosse alguma realidade que não tem importância, né? E, no entanto, depois da Segunda Guerra Mundial, ela é fundamental. Mas, e mais importante ainda, a menção ao Mandela. Não foi só uma menção ao Mandela, o senhor é Mandela. Sim, a maneira como o senhor expôs, né? O senhor não falou com nenhum ódio, com nenhuma raiva, pelo contrário, o senhor está dizendo só tem as narrativas. E compete a cada um de nós analisar essas narrativas, né? E como magistrado é fundamental. O magistrado ele tem que estar desarmado. Eu gostei muito quando o senhor falou em perplexidade.
O magistrado tem que ser. São duas versões. Ele vai ter que dar uma decisão. É claro que ele tem os seus parâmetros, não é uma questão pessoal dele, tem a lei, etc. Então, isso aí foi fundamental. Por isso, terminando, eu cumprimento 2, 3 vezes. Obrigada. Só antes de nós entregarmos a homenagem ao desembargador José, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer, desembargador José, que tenho a plena convicção que hoje todos nós aqui saímos com a convicção palpável da chave de fenda que o senhor falou. Que estamos com a chave de fenda na mão. Muito obrigado a todos.